Boa tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Monique. Eu sou uma das fundadoras da Zuc, uma empresa especialista em desenvolvimento de sistemas GIS e geoespacial. Além de entregar aos nossos clientes soluções de inteligência geográfica, também somos representantes da Maxar no Brasil e garantimos aos nossos clientes tecnologia de ponta para ajudá-los a tomar as melhores decisões para o seu negócio. O objetivo deste webinar de hoje é mostrar um pouco para vocês de como utilizar a geotecnologia para liderar uma mineração mais sustentável. Apesar de estarmos falando para o mercado de mineração, temos a certeza de que os conceitos que serão apresentados aqui hoje podem ser aproveitados para diversos outros segmentos de recursos naturais. Estarão aqui comigo hoje o Bruno, que é pesquisador da UFRJ, e vai dividir conosco um pouco da forma que ele utiliza a geotecnologia na prática e alguns dos principais desafios que ele encontra na sua atuação no mercado de mineração. Além disso, com a gente também aqui vai estar o Jonas, que é executivo de contas da Zuc, e vai compartilhar um pouco com vocês sobre a forma o que a Zuc pode oferecer a título de portfólio de serviços e também soluções, e como as nossas soluções podem lhe ajudar e agregar valor ao seu negócio. O Jonas também vai trazer para a gente hoje alguns cases de sucesso, né, da Zuc no mercado de mineração e maneiras de como criar oportunidades, otimizar a operação, reduzir riscos operacionais com o que há de mais atual na geotecnologia aplicada à mineração. Para finalizar, estará aqui conosco hoje o Caio, que é engenheiro de soluções da Maxar, e trará algumas demonstrações ao vivo, onde vocês poderão ver o uso e a aplicabilidade das nossas soluções na prática. Fiquem super à vontade para fazer perguntas ao longo do nosso webinar. A gente está aqui para apoiar e ajudar no que for preciso. Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem e, ao final, a gente vai entrar em contato com vocês para, enfim, colher feedback e ver como é que a gente pode ajudar no seu negócio. Grande abraço. Boa tarde a todos. Queria agradecer a Monique pelo convite, né, em nome da Zuc, de poder fazer essa apresentação, participar desse webinar e dividir um pouco da minha experiência com vocês. Meu nome é Bruno César Araújo, sou geólogo, formado pela Unesp de Rio Claro, fiz mestrado na mesma universidade, trabalhei com geotecnologia de projetos de usina hidrelétrica, trabalhei 8 anos com pesquisa mineral e hoje sou gerente num projeto de P&D na UFRJ, no Laboratório de Geologia Sedimentar, lá G7. Então, eu queria falar um pouco com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência. E até quando a Monique entrou em contato comigo, ela falou assim, vai ter um webinar, falar sobre geotecnologia. Eu sou um geólogo de campo, não sou um expert em ferramentas GIS, mas sempre utilizei, sou um simples usuário. E conversando, vendo a rotina, tanto do meu projeto, ou projetos que eu trabalhei anteriormente, a gente percebe que o geólogo tem uma certa dificuldade de acreditar nas novidades que estão surgindo. E uma coisa muito importante é a informação. Tanto você ter a informação, mas também quão rápido você consegue passar essa informação para o seu gestor e de uma forma que fica fácil dele entender. O geólogo ainda ele vai ao campo, anota na caderneta, né? É aquele que a gente costuma falar, geólogo raiz. Então, eu queria compartilhar um pouco, eu sou dessa fase, dessa escola do geólogo raiz, mas acabei fazendo algumas aplicações para ver se realmente funcionava e vi que facilitou muito a minha vida. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, espero que gostem, e vou compartilhar minha tela aqui para dar início à minha apresentação. Então, aqui separei para vocês, organizei a apresentação da seguinte forma. Queria apresentar 3 cases, né, utilizando aqui mapas, avaliação de jazida e monitoramento, e algumas aplicações que são as novidades que eu acabei utilizando e tive bons resultados. Aqui, os cases é mostrar um pouco como é feito o trabalho e as dificuldades, as dores que nós temos, e depois como posso tornar isso de forma mais fácil. Então, começando aqui por mapas,
Queria apresentar para vocês, esse é um mapa metalogenético de Minas Gerais, feito pela Codemig. É um mapa muito bom, aqui cada ponto é uma ocorrência mineral e as cores são os elementos. No caso, o vermelho é ferro, o amarelo é ouro, tem manganês, titânio. Então, é um mapa que foi feito, muito bem feito por sinal, mas a gente tem um problema, é um mapa em escala regional, é um mapa do estado de Minas inteiro. Isso não é culpa dos órgãos. A gente sabe que os geólogos que estão nos órgãos, tanto os estaduais quanto os federais, eles têm um desejo muito grande de fazer mapeamento de detalhe. E isso é uma falta muito grande no Brasil. E esse mapa ele foi feito em 1994 e ele estava em PDF. Eu tive que pegar o PDF, converter em TIFF e fazer o georreferenciamento. E quem trabalha com isso sabe a dificuldade de fazer o georreferenciamento do mapa de um estado. Pode ter erro, pode, de repente, o meio fica bom, mas as bordas ficam com distorções, né? E às vezes é difícil também o gestor, se o gestor não tem conhecimento da parte técnica, às vezes a gente roda muito tempo no campo até achar esse ponto, né? Um ponto de interesse. Então eu peguei esse mapa, felizmente a gente teve um bom resultado, fui em um dos pontos que estavam livres, que não tinha requerimento na NM, que foi esse ponto aqui. Se a gente observar, só o ponto ele tem quase 4 quilômetros. Se eu errar o georreferenciamento dele, eu vou ter um raio aqui de quase 20 quilômetros para investigar no campo, andar por estradas. E, felizmente, aqui, a camada que a gente encontrou realmente estava exatamente no ponto, mas observa o tamanho da camada e o tamanho da indicação. Se a gente pegar só essa camadinha, né, foi um projeto pequeno considerado projetos de grandes mineradoras. Aqui era um investidor que tinha interesse em pegar áreas não convencionais de ferro. Essa área entrou em produção esse ano e vai gerar um faturamento de 150 milhões de reais. Então, mostro aqui que a pesquisa ela tem uma ausência de geologia básica. Se tivéssemos mais mapas detalhados, seria muito mais fácil encontrar ocorrências minerais. A gente sofre aí com o georreferenciamento, porque muitas vezes o ponto não bate exatamente onde está, e a gente tem que ficar rodando muito, às vezes mais de uma semana, para encontrar a ocorrência. E essa questão da escala do mapeamento, que são mapeamentos regionais. Um outro case, avaliação de jazida. É muito comum algum investidor procurar geólogos para fazer avaliação de jazida. Nesse caso aqui, era uma área que era em outro estado, o investidor teria que viajar, ia perder uma semana para ir até o local para saber se tinha ouro ou não, que ofertaram essa área para ele, dizendo que tinha ouro, e ele queria saber se valia a pena ir até lá ou não visitar essa área. A primeira coisa que a gente faz é jogar sobre o mapa geológico, mas aqui não é um mapa de detalhe, a gente viu que tem 2 unidades geológicas. O que eu costumo fazer? Eu pego todas as áreas da NM, jogo sobre o mapa, mas as áreas a gente sabe que tem a fase de requerimento de pesquisa, que é quando a pessoa acaba de fazer o registro, depois tem a fase de autorização de pesquisa, que a pessoa vai investir, e nem sempre as áreas têm indicação de minério. Então, o fato de ter uma área registrada na NM não significa que tem minério. O que eu faço? Eu jogo um filtro para selecionar apenas as áreas que têm requerimento de lavra, porque se está na fase de requerimento de lavra, a pessoa já fez todo o estudo de geologia, a ANM já aprovou o relatório e ele já está prestes a produzir. Então, próximo aqui tinha áreas de requerimento de lavra para ouro, e eu retorno ao mapa geológico, eu posso fazer isso, vejo quais unidades geológicas estão essas áreas e comparo com a área que o investidor pediu para avaliar. Então, eu vi aqui, tem essa unidade laranja, essa marrom, mesma unidade que está aqui, mas observe, não é certeza que tem ocorrência mineral, né? É apenas uma indicação. E eu tenho que trabalhar com o shape da geologia, baixar o shape da NM, tudo isso poderia estar de uma forma integrada e muito mais fácil de acessar. Então, aqui a gente tem uma falta de informação, novamente, geologia básica. Tem que trabalhar com dados indiretos, né? Fazer aquele filtro, ver quais são as áreas que têm requerimento de lavra,
E aqui a gente tem uma alta probabilidade de erro. Felizmente ele realmente tinha a ocorrência lá de ouro, mas não era certeza. Então, a probabilidade de errar é muito alta. Eu sempre deixo isso muito claro. Passando aqui para um case de monitoramento. Aqui também é uma área que a gente fez toda a pesquisa de geologia básica, trincheira, sondagem, né, várias descrições de campo. Identificamos, calculamos, fizemos a cubagem da área. Depois que a gente faz todo o trabalho de geologia e vê o potencial, entra-se com o licenciamento ambiental. Como a gente tinha muitas áreas para visitar, após concluir o estudo, feito a cubagem, a gente para de visitar essas áreas, porque entra na fase de licenciamento ambiental para pedir a ANM um requerimento de lavra, uma guia de utilização. Nesse caso aqui, o cliente não quis usar a imagem de detalhe, ou pagar por imagem, fala, vamos usar o Google. Por quê? As pessoas acham que imagem satélite é apenas para visualizar, identificar uma estrada, identificar onde tem um rio, onde tem vegetação nativa, mas a imagem satélite pode ser usada por muitas coisas, né? Além do dado espectral, fazer tratamento das bandas, né? Utilizado muito aí para o pessoal de agricultura. Então, o geólogo ele acaba usando a imagem satélite apenas como algo visual. Nesse caso aqui, a gente voltou pelas datas das imagens e viu que tinha uma certa movimentação. A gente até achou que pudesse ser por conta da plantação de café, mas depois a gente viu que teve movimentação, retiraram o material. E a gente ficou sabendo que a prefeitura retirou para jogar na estrada como cascalho. E só que a gente só viu isso depois de um ano. Por ser uma ferramenta gratuita, a gente só depois de um ano, enquanto estava rolando o processo de licenciamento ambiental, que a gente vai ver que retiraram o material. Então, a gente perdeu minério nesse caso. Então, o que a gente observa aqui? Teve um acesso ilegal à área, porque só pode retirar quem tem o requerimento na ANM. A gente demorou muito para fazer esse monitoramento e perdemos minério. Então, após mostrar esses cases de campo, né, de mapas, eu queria mostrar para vocês um pouco das aplicações, coisas que eu testei para ver se realmente funcionava ou não, e tive um resultado muito bom. Então, começando aqui pelos apps de campo. Como eu falei, geólogo tem o costume de querer anotar na caderneta, no máximo, assim, baixa as coordenadas do GPS, né? Mas acaba anotando na caderneta, gosta de fazer desenhos. Esse aqui é um formulário muito simples, que você pode fazer da forma que achar melhor. Você pode inserir os campos, ele pode ser montado assim, é bem personalizado, digamos assim. Depois de elaborado o formulário, você baixa o aplicativo no celular e consegue coletar de forma offline. Aqui está bem simples, né? Eu coloquei aqui um primeiro campo para digitar o nome da pessoa que coletou a informação. Eu posso criar uma lista pré-definida. Isso é muito bom para quem trabalha com banco de dados. Porque se eu anotar a coordenada do GPS, depois digitar na planilha Excel, se eu digitar uma letra errada, isso atrapalha todo o banco de dados, porque ele vai entender que é uma litologia nova. Então, aqui você já pode fazer uma lista pré-definida. Nesse campo aqui, eu posso colocar valor numérico. No caso, eu trabalho com palha corrente, mas poderia ser medida estrutural. Você digita, ele já entende que é um campo numérico, e quando você clica no celular, o teclado só aparece número. Aqui você pode tirar foto de campo, ou até mesmo o geólogo que gosta de fazer esquema na caderneta, ele pode desenhar na caderneta, depois ele tira uma foto, e tudo isso fica armazenado no seu celular. E aqui, no caso, a localização. Ele marca a coordenada de onde foi coletado. Quando você chega no hotel, ou quando o celular tiver com conexão à internet, isso alimenta automaticamente um banco de dados que tem conexão online. Isso é algo fantástico, isso é algo que me ajudou muito, é muito interessante e funciona. Então, aqui é um formulário de fácil preenchimento, você consegue utilizar de forma offline e tem acesso ao banco de dados, né, online. Falando um pouco sobre relatório de campo. Na verdade, essas três aplicações elas estão conectadas. O que é o relatório de campo? Eu chegava, pegava a coordenada, colocava na planilha Excel, fazia uma breve descrição,
depois eu pegava as fotos do campo, aí eu tinha que lembrar que ponto que era aquela foto, fazer uma breve descrição embaixo da foto e gerava o relatório do dia. Utilizando o Zap de campo, só de preencher aquele formulário, ele já fica com a foto, os dados, e ele faz uma lista dos pontos visitados. Isso é fantástico, porque eu só dou um clique e automaticamente ele gera o relatório. Antes eu tinha que chegar no campo, tinha que sentar no computador, preencher planilha, gastava aí pelo menos mais umas 2 horas por dia só para fazer o relatório. Utilizando o app, é simplesmente dar um clique e ele já gera o relatório automaticamente. Então, aqui, só ressaltando, o relatório é feito de forma automática. Essa informação em tempo real, vocês vão entender aqui quando eu falar do dashboard, e fácil acesso. Falando então aqui do dashboard, esse aqui é um case real também, que a gente pegou, criou um formulário, pediu para as pessoas preencherem algumas informações. Quando a pessoa preenche e dá o ok e finaliza, se ela já estiver conectada à internet, automaticamente isso aqui é atualizado. E todas as estatísticas das informações que você está coletando já são apresentadas nesse dashboard. Então, é isso que eu comentei. Isso facilita a vida do geólogo, que não precisa perder tempo para fazer relatórios quando chega do campo. Geralmente a gente chega cansado, né? E isso, o gestor, né, que está lá no escritório, vê de forma imediata. Ele já consegue observar onde o geólogo andou, qual litologia ele coletou. O que você preencher naqueles campos, né, ele gera essa estatística e vai atualizando automaticamente. Então, aqui tem essa questão da atualização em tempo real, fácil visualização e ajuda na tomada de decisões, que é aquela questão da informação. Você pode ter informação, mas se você demora muito tempo para processar, talvez não seja tão interessante. A gente está começando a fazer alguns testes para usar esses apps na descrição de testemunho. Então, imagina você já vai escrevendo testemunho, já vai preenchendo o formulário, ele já gera a planilha e você já tem a descrição do testemunho digitalizada. Então, vou interromper aqui o compartilhamento da tela. Queria agradecer novamente a oportunidade, espero que eu tenha contribuído, que possa dar uma luz aí para vocês das utilidades, e até a próxima. Passo a palavra aí para a próxima apresentação para o Jonas. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigado, Bruno. Parabéns pela sua apresentação. É muito bom falar com quem está na universidade, com quem está no mercado, traz conhecimento aqui para a gente na ZUC. E é muito legal porque a gente sempre fala de transformação digital e muitas vezes pensa em soluções muito complexas, soluções de grande porte, e muitas vezes a gente precisa dar pequenos passos primeiro, né? Como é o caso de formulários de campo, como é o caso de alguns levantamentos que precisam de mais informação, como você muito bem apresentou aqui para a gente. Mas deixa eu aproveitar, me apresentar, eu sou Jonas Maciel. Muito obrigado a todos que estão presentes aqui conosco nesse webinar hoje ou que estão nos assistindo em algum momento posterior. É um prazer estar aqui, esse é o segundo evento dessa natureza realizado pela ZUC, o primeiro que eu tenho a oportunidade de participar. Eu sou engenheiro ambiental pela Universidade Federal de Itajubá, especialista em engenharia de petróleo pela PUC-Rio, então são aí um pouco mais de 10 anos caminhando por essa estrada de meio ambiente, geotecnologias e recursos naturais. Hoje eu ocupo a cadeira de gerente de contas aqui na ZUC, e eu gostaria, como a Monique falou, de apresentar um pouquinho do nosso trabalho realizado por aqui. Bom, aproveitando esse momento com vocês, eu recentemente, aqui nos últimos dias, né, nessa semana, acho que todos devem ter visto essas reportagens, comentando ali no município de Altazes, centenas de embarcações realizando investidas de mineração ilegal, né, a Polícia Federal, os órgãos ambientais já estão atuando em cima disso, mas é interessante, né? A gente marcou esse evento e, coincidentemente, uma notícia tão triste, tão complicada de se assistir, mas ainda, infelizmente, muito frequente, né? Bom,
Por que eu mencionei isso, né? Quando a gente fala de ESG não são só 3 letras. Recentemente eu até escrevi um artigo sobre isso, voltado para a mineração, e a ideia é que o ESG não seja só uma vitrine para atrair clientes, né? Usar isso como uma arma de boa imagem, de boas políticas, mas que, de fato, isso reduza riscos no médio, no curto e principalmente no longo prazo. A pandemia veio para mostrar para a gente o quanto nós estamos vulneráveis e o quanto um bom mapeamento de riscos, olhar com atenção para todas essas questões da tríade, né, de governança, de social e de ambiental, é importante. Bom, recentemente eu vi um relatório da Morgan Stanley falando que cerca de 85% dos investidores já miram em negócios sustentáveis. Em paralelo a isso, a Forbes menciona que mais de 70% de empresas e governos enxergam as geotecnologias, as informações geoespaciais como fundamentais para que eles continuem com as suas operações e que elas sejam mais rentáveis. Então, como a gente consegue reunir essas duas visões? Bom, nesse artigo que eu comentei agora há pouco com vocês, eu coloquei ali 7 passos, 7 caminhos, talvez, de como alcançar uma mineração mais sustentável, né? O primeiro deles, reduzir perfurações desnecessárias. Como o Bruno mencionava logo no início, um bom mapeamento executado no início das prospecções para exploração, mapeamento 3D, informações de GIS, até mesmo casando isso com imagens de drone, imagens de subsuperfície, podem ser muito úteis para que a gente reduza essas perfurações desnecessárias. Um bom relacionamento com os stakeholders, né? A gente sabe que a comunidade está sempre envolvida com as operações, tanto comunidade quanto órgãos governamentais, então manter uma comunicação mais colaborativa é fundamental para que se alcance uma visão mais sustentável. Usar técnicas de mineração de baixo impacto, obviamente, em alguns cenários isso não é tão factível, mas sempre que possível reduzir as movimentações de terras, a depender do tipo de minério, do tipo de técnica que é explorada. Aumentar o uso de energias renováveis nas plantas, né? Hoje, o Chile, por exemplo, já tem 18% das suas minas alimentadas por energia renovável, né? Principalmente na região ali, no entorno do Chile, com previsão de alcançar muito mais em 30 anos, chegando a cerca de 50%, né? Um plano bastante ambicioso, mas por que não considerar esse plano? Reabilitar antigas áreas de mineração, né? A gente sabe que aquelas crateras podem ser preenchidas, onde as áreas foram exploradas, e então revegetar, usar, né, cada vez as técnicas são mais eficientes, mais eficazes, e com isso reaproveitar essas áreas, assim como o reuso dos resíduos decorrentes do processo de mineração. Então, é possível trabalhar com esses resíduos, muitas vezes em construções, ou mesmo preenchendo essas áreas para que o uso desses resíduos e a destinação desses resíduos não venha a se tornar um grande problema. E, finalmente, obviamente, como eu vinha falando agora há pouco, combater a mineração ilegal, né? Felizmente, os órgãos como a ANM, CPRM, fazem uso desse tipo de tecnologia e é super importante que a gente consiga lançar mão desses recursos para conseguir, em conjunto, né, a comunidade como um todo, todos os stakeholders, cidadãos, acompanharem mais de perto essas situações, seja com imagens de satélite, por exemplo, ou mesmo com a fiscalização mais próxima, para que se evite esse tipo de situação. Bom, e por que a Zuc, né, envolvida nisso? A gente costuma dizer que a Zuc é uma empresa de tecnologia global com conhecimento local, porque nós trabalhamos com a representação, né, distribuição do portfólio da Maxar, somos parceiros da Esri e também somos desenvolvedores por essência, isso incluindo também tecnologias open source, não proprietárias. Bom, e como o mercado tem agido nesse momento, né? Como o Bruno mostrou, muitas vezes as demandas são simples, às vezes são demandas mais complexas, mas todas são demandas muito importantes, né? Desde a modelagem de dados, geração de aplicativos de campo, formulários, checklists e principalmente integrações. Isso é uma demanda que eu separaria esses 3 itens no único bloco. Isso é decorrente do próprio processo de transformação digital dos últimos 20, 30 anos.
Nós tivemos um avanço em termos de digitalização, de informatização dos processos, mas muitas vezes desintegrados, cada departamento com a sua solução especificamente. Nós tivemos casos, por exemplo, de clientes em que atuamos no departamento jurídico para trabalhar com as questões de lavras, autorizações de lavras, integrando essas informações geoespaciais com as informações jurídicas e informações que vão para a agência reguladora, por exemplo. Apps de campo, nem se fala, né? Os trabalhos de campo são muito frequentes no setor de mineração e também em outros setores, como eu mencionei no convite do evento. Bom, uma outra frente são os treinamentos, né? Sejam treinamentos em GIS, treinamentos no uso, por exemplo, de imagens de satélites, a gestão mais eficiente dos ativos, desde áreas, equipamentos, enfim, todos os recursos que a empresa dispõe para que eles sejam mais bem utilizados, monitorados mais de perto, que haja um controle mais eficiente, previsão de manutenção, enfim. Em cima de todos esses itens, é possível ainda, obviamente, trabalhar com visões de aplicações customizadas, ou seja, eu direciono a aplicação para a necessidade específica de cada cliente. Ou seja, a Zuc trabalha desde a movimentação, a organização das bases de dados, a integração de dados. Em cima disso, a possibilidade de utilizar técnicas de analytics, gerando informação em cima de toda essa massa de dados disponível, muitas vezes espalhada em diferentes sistemas. Uso de aplicações de campo e o Digital Workplace, ou seja, essas aplicações que a gente pode desenvolver, seja em soluções proprietárias ou em ambiente open source, para que a necessidade do cliente seja bastante atendida, né? Seja direcionado o atendimento e a solução para que nada passe despercebido. Bom, e por fim, para que eu possa dar a palavra para o Caio, né, que vai falar um pouquinho mais sobre uma das ferramentas que são carro-chefe da Maxar, como as imagens, né, de satélite podem ser diferenciais nesse sentido? Bom, estamos falando do portfólio da Maxar. O portfólio Maxar é uma empresa de muitos anos no mercado, de vanguarda, sempre inovando e trazendo imagens cada vez de mais alta resolução, e que hoje entrega essas imagens e subprodutos de diferentes formas, seja em mosaicos já pré-produzidos ou produzidos sob demanda, modelos digitais de diferentes formas que podem utilizar a própria constelação de satélites numa tecnologia chamada Multiview, e gerar modelos de terreno de alta precisão, sem necessidade de pontos de controle em solo, que é um diferencial principalmente para áreas de exploração, geração de imagens de radar, trabalhar a detecção de mudanças, seja pela captura de imagens e pelo processamento dessas imagens ao longo do tempo, em que consegue se gerar vários cenários e facilitar o pós-processamento para o cliente, e o carro-chefe da Maxar, né, que é uma das soluções mais interessantes e mais importantes, eu diria, para o trabalho em mineração, que é justamente o acesso das imagens de satélite via streaming, para que eu consiga acessar todas as imagens do banco da Maxar, mais de 160 petabytes de dados, mais de 20 anos de imagens de alta resolução, ao toque de um mouse via navegador, como se fosse um Netflix de imagem de satélites. Então agora, para falar um pouquinho mais dessa ferramenta, que pode ser integrada com plataformas GIS, via padrões OGC, plugins com a ferramenta ArcGIS Desktop, ArcGIS Pro, eu vou pedir para o Caio comentar um pouquinho mais com vocês e fazer uma demonstração do SecureWatch, que é essa ferramenta de streaming de imagens orbitais. Muito obrigado a todos. Caio, é com você. Segue daí, por favor. Olá, muito obrigado, Jonas. Bom, pessoal, meu nome é Caio Ribold, eu sou engenheiro de vendas na Maxar e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês o SecureWatch. O SecureWatch é a nossa ferramenta web que permite o acesso a todo o portfólio de imagens disponível pela Maxar. Então, são 20 anos de imagem, mais de 160 petabytes de dados que estão disponíveis dentro da nossa plataforma.
dentro da nossa plataforma com imagens de altíssima resolução. Então, é algo bem interessante para utilizar e que pode ajudar muito vocês nos desafios de mineração que são encontrados. Desafios de monitoramento, um desafio de análise ou até o desafio de você simplesmente explorar eventos específicos. Então, é isso que eu quero demonstrar para vocês, como você consegue, de certa forma, viajar pelo tempo dentro da plataforma Maxar. Vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Aqui. Então, gente, essa é a tela inicial do SecureWatch. O SecureWatch é uma ferramenta web-based, então não é necessário vocês terem infraestrutura computacional, e quando eu falo isso, não é necessário você utilizar um servidor para você processar suas imagens. O SecureWatch permite processamento interno, e não é necessário também você ter uma infraestrutura computacional um pouco mais elevada para você navegar e utilizar e explorar as imagens. Então, é necessário apenas uma conexão de internet e um usuário e senha. Na nossa tela inicial, a gente tem as informações que estão disponíveis no Saiba Mais, que são relacionadas a descritivos técnicos, pequenos tutoriais, informações para vocês entenderem e saberem descrever e explorar a plataforma de uma maneira mais interessante, saber quais são os desafios, onde ela está sendo mais utilizada pelo mundo e assim por diante. Depois a gente tem os problemas técnicos, que é quem são os contatos, caso vocês tenham alguma dúvida que pode ser técnica sobre a performance de algum serviço e assim por diante. A Maxar se esforça para ser sempre o mais transparente possível, tanto no seu consumo quanto no seu uso da plataforma. A documentação do usuário, que é onde a gente tem diversos descritivos que podem ser muito úteis quando vocês estiverem utilizando a plataforma, para não ficarem presos em certos momentos. Nós, como exploradores de diversas aplicações web, muitas vezes nós queremos encontrar a solução, só que endereços como esses facilitam a gente avançar e chegar a um nível mais elevado de uso da plataforma. Então, sugiro a quem tem interesse procurar a documentação do usuário. Por último, as notas de lançamento, onde vai estar disponível atualizações e correções. Bom, tendo um usuário e senha, clicamos e podemos realizar o login. Acessando a plataforma, a primeira coisa que eu sempre faço é escolher o meu idioma. A Maxar se esforça para disponibilizar diversos idiomas que sejam o mais confortáveis possíveis para os nossos clientes. E escolhendo o idioma que você tem interesse, a gente pode começar a navegar na plataforma. Primeira coisa, temos aqui um mapa de contextualização geográfica. Na verdade, são dois. Eu tenho o Google Maps como mapa base, tenho também o OpenStreetMap. Você pode trocar pelos dois, o que for mais interessante para a sua exploração. Você pode habilitar um mosaico Landsat por cima e aplicar uma transparência, apenas para facilitar mais ainda essa sua navegação e encontrar o que você está procurando. A gente tem também disponível as últimas coletas realizadas pelos nossos satélites. Então, se eu botar aqui os últimos 6 meses, vai ser carregada uma camada com essa cor laranja por cima do meu mapa, que vai me mostrar o que a Maxar coletou e o que está disponível no seu catálogo online nos últimos 6 meses. Então, é interessante quando a gente está monitorando o que está sendo coletado e o que está disponível para a gente utilizar de uma maneira mais eficiente. Navegando na nossa plataforma, a gente pode navegar por um endereço, por exemplo. A gente pode navegar por uma coordenada, então, menos 13.43, menos 50,32. Quando eu clico, eu navego para esse local específico, provavelmente o oceano. Não. Consegui, dessa vez eu consegui cair em terra. Então, você consegue navegar por coordenada, navegar por endereço e também por ID de imagem. Quando você está navegando na plataforma Maxar, quando você
chega até um certo nível de zoom, o carrossel de imagens é carregado na direita. E nós temos vinculado a esse carrossel de imagem, todas as imagens têm seus metadados, e essas imagens têm o seu ID. Por que eu estou falando isso? Porque você pode navegar pelos seus IDs também. Então, vamos dizer que eu tenho interesse naquela imagem, eu estou navegando pelo mundo, mas eu quero voltar naquela imagem, eu quero compartilhar com um companheiro meu de trabalho. Quando eu clico, essa imagem vai ser carregada. Então, outra maneira de se navegar. Além disso, a gente tem plugins que são relacionados às principais plataformas, então Google Earth, ArcGIS, os serviços Esri e também serviços web, que podem ser utilizados para você conectar com qualquer plataforma open source, qualquer ferramenta de geoprocessamento que consuma esse tipo de serviço. Os nossos mosaicos estão aqui à disposição com informações que podem ser utilizadas para contextualizar mapas, contextualizar análises que vocês estão realizando. Nós também disponibilizamos a camada de mini utilização, onde você pode ver o que você está gastando navegando dentro da plataforma SecureWatch. A gente tem gasto com streaming e gasto com download. Streaming é o gasto que você está utilizando com navegação dentro da plataforma, e download é por toda a imagem que você tem a necessidade de trazer para o seu ambiente offline. Então, quando você realizar um download, você está gastando os seus créditos gigabytes. E a Maxar, ela se esforça para ser o mais transparente possível. Então, quando você for aceitar o seu download, você vai ter uma tela de aceite para você ter certeza mesmo que você quer gastar esses créditos. O seu carrinho onde ficam armazenadas as informações. E falando um pouco só sobre a navegação dentro da plataforma Maxar, os seus créditos de navegação, eles só são cobrados quando você chega no nível 13 de zoom, ou podemos pensar também que é quando você está vendo o carrossel de imagens. Então, eu estou no nível 11 e não estou vendo o carrossel de imagens. Quando eu chego ao nível 13, eu começo a ver o carrossel de imagens. E agora eu estou sendo cobrado. O problema é que, às vezes, a gente precisa navegar dando um pouco mais de zoom para poder encontrar algo. E muitas vezes, essa navegação, a gente não quer gastar créditos com essa navegação, que é apenas para encontrar o que nós estamos procurando, de certa maneira. Então, a Maxar tem um modo de explorar, onde você clica, e agora a gente não está navegando no carrossel de imagens da Maxar, a gente está navegando no Mosaico Vivid 2020. Então, com altíssima resolução, a gente pode encontrar um local, desligar o nosso modo exploração e aí sim carregar o nosso mosaico de imagem, o nosso carrossel de imagens e encontrar o que estamos procurando. Mas para essa apresentação eu salvei um local que nos meus indicadores, os indicadores é onde basicamente você salva uma coordenada e salva também um nível de zoom. Eu salvei esse aqui em Paracatu, porque eu achei interessante a movimentação, a mudança que ocorre nesse local. Então, a gente está vendo nesse momento, a gente está vendo uma imagem de 2021, uma imagem que é 6/7/2021. Quando eu clico em visualizar os metadados, eu consigo ver nessa imagem quando que foi a aquisição dela e quando que foi a data de consumo, quando que ela entrou no nosso sistema. É legal lembrar que dentro da plataforma Maxar, as imagens ficam disponíveis para os senhores, para quem está utilizando, em 3 dias, em 48 horas. Então, a partir do momento que a imagem foi coletada, em algum tempo vocês já podem utilizar e explorar ela. A gente tem aqui informação da cobertura de nuvem, a gente tem o ângulo nadir, a elevação solar, o azimuth, mais uma vez o ID e as informações de qual tipo de satélite que coletou, qual a resolução dessa imagem. Então, informações que são importantes na minha exploração de qual imagem eu estou procurando. Mas, no meu caso específico, eu só quero explorar essa região. Então, eu tenho aqui imagens de 2021, mas quando eu desço, eu vejo uma imagem que ela é de 2015.
Então, eu tenho interesse em fazer uma comparação com essas imagens. Se eu clicar, se eu selecionar e desselecionar, eu já faço essa minha comparação. Só que a Maxa disponibiliza também uma ferramenta chamada Comparar. Essa ferramenta Comparar, ela me permite utilizar esse time slide, que facilita essa minha visualização das mudanças que ocorreram. Só que, para a gente entender as mudanças, a gente vai ter que explorar. Olha o tanto de imagem que está disponível nessa região. Só que eu quero saber quando que ocorreu essa grande mudança que a gente está vendo, detectando. Para isso, tem disponível a nossa camada PCM, a camada de monitoramento de mudança persistente. O que essa camada faz, ela consome os mosaicos Landsat e Sentinel, e a gente aplica o nosso algoritmo de detecção de mudanças, e ele entrega esses polígonos que são relacionados aos anos das mudanças. Então, em amarelo eu estou vendo a mudança que ocorreu em 2017, em laranja eu estou vendo a mudança que ocorreu em 2018. Então, esse algoritmo, que é disponibilizado de maneira gratuita dentro da nossa plataforma, ele é uma maneira de você encontrar também o que está procurando, porque a gente quer ver a mudança, só que a gente não sabe quando a mudança ocorreu. Então, utilizando algoritmos como esse, facilita o nosso trabalho de explorar essas mudanças que estão ocorrendo. Então, encontramos o local onde aconteceu uma mudança bem relevante, e agora a gente vai selecionar. Então, são imagens de 2017 e 2018. Então, vou selecionar essa de 2016, que está na minha região. Vou selecionar essa de 2017, mais uma de 2017, uma de 2018, mais uma de 2018. Deixa eu ver se essas imagens aqui têm alguma cobertura de nuvem. Quando eu habilito a minha ferramenta de miniatura, eu consigo ver um preview das imagens e saber qual que será mais interessante para essa minha análise, porque isso que é legal dessa ferramenta Comparar. Não necessariamente eu preciso selecionar uma ou duas imagens, eu posso selecionar quantas eu quiser. E aí a gente está utilizando a ferramenta não só como uma comparação, mas como uma navegação no tempo. Então, eu volto para o passado e eu consigo navegar e identificar como essas mudanças ocorreram no tempo. Interessante falar que o que está disponível aqui para vocês são mudanças que ocorreram só em 2019, 2018, 2017. A nossa próxima atualização do SecureWatch próximo ano vai disponibilizar 2021 e 2020. Então, é algo que a gente tem que aguardar, como é apenas para contextualização e para mostrar para vocês até onde vocês conseguem chegar. Mas nós disponibilizamos esse produto também para aqueles que querem fazer uma consulta em um período específico, em uma área específica. A nossa arquitetura de sistema da Maxa, ela tem 4 bancos de dados para vocês explorarem as informações. O banco de dados online é o que a gente está utilizando, que tem as imagens dos últimos 5 anos com um percentual de nuvens menor que 15%, ou seja, as melhores imagens se tornam disponíveis para você explorar. Mas, muitas vezes, nós precisamos de imagens mais antigas e imagens que até têm uma cobertura de nuvem maior. Elas podem ter uma cobertura de nuvem alta, mas não cobrir a minha região. Então, nós temos o nosso banco arquivo, e esse banco é onde você vai poder acessar imagens de 2000, imagens de 2005, imagens de 20 anos desse nosso acervo. Temos também o nosso banco de dados e essas imagens, para você trazer, você vê que elas não estão com a resolução completa, né? Então, se você quer visualizar a resolução completa, você tem que solicitar essa imagem para o seu carrinho. Nós temos também o nosso banco de dados Exploitable, que é onde você consegue explorar as imagens de uma maneira diferente. Então, essas imagens que estão disponibilizadas para vocês, elas são imagens... As imagens que estão disponibilizadas dentro do nosso banco Exploitable são imagens que você vai poder fazer um processamento nelas. Então, totalmente na nuvem, você consegue fazer uma seleção de bandas, você consegue aplicar os nossos algoritmos de pré-processamento e qualificar essa imagem, melhorar a visualização dela. Então, por exemplo, eu posso querer aplicar uma falsa cor nessa imagem, escolho, clico em aplicar, e aí isso está sendo processado dentro do nosso banco de dados, mas eu
posso também querer fazer a minha própria composição. Então, eu quero que o azul fique com o NIR, eu quero que o verde fique com o vermelho e o vermelho fique com o azul. Quando eu aplico esse processamento, que para alguém pode fazer algum sentido, eu tenho esse meu resultado on the fly, eu consigo visualizar essa minha composição e talvez identificar que isso fez algum sentido para mim. Depois de fazer isso, eu posso escolher aplicar o nosso algoritmo de compensação atmosférica, escolher aplicar o nosso algoritmo de melhorar. E a partir do momento que eu defino que essa imagem é um produto que eu tenho interesse em utilizar, eu posso simplesmente clicar em publicar imagem, escolher o meu nome e pedir para fazer o download dessa imagem. Então, é uma ferramenta que te permite fazer coisas que, sem ter uma infraestrutura computacional preparada, seria algo muito difícil. Então, nós estamos facilitando esse processo de vocês terem as imagens, você terem os produtos prontos para o seu consumo, seja para eles comporem aplicações necessárias, seja para eles comporem os mapas que vocês estão realizando, seja para eles comporem os aplicativos que vocês vão disponibilizar para os seus clientes. Então, o nosso interesse é facilitar cada vez mais o uso das nossas informações. Bom, eu agradeço muito o tempo de vocês, eu acho que eu até pulei um pouco aqui, avancei 1 minuto, mas muito obrigado pelo tempo, pessoal, e eu convido a todos vocês a explorarem o nosso site www.maxar.com, onde, entre as diversas informações, nós temos também um blog, onde está sendo disponibilizado onde as nossas imagens estão sendo utilizadas pelo mundo. Então, muitos sites, muitas empresas, muitas corporações e muitas instituições estão utilizando o poder das imagens de alta resolução para entregar solução. E eu convido vocês a explorar e talvez encontrar novos usos para vocês do nosso portfólio. Eu passo a bola agora para a Monique, que vai fazer um encerramento e palavras finais. Muito obrigado, Monique, pelo tempo e pelo convite. Jonas também, um abraço. Tchau, tchau. Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso webinar. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado o conteúdo, enxergado efetivamente a aplicabilidade, né, da geotecnologia na prática de vocês, no dia a dia do seu negócio, e estamos à disposição para ajudá-los a identificar como essa tecnologia pode eventualmente, enfim, melhorar o dia a dia de vocês, resolver problemas, minimizar dores. Então, os nossos gerentes de conta estão à disposição, caso queiram entrar em contato, e nós também entraremos em contato com todos aqui participantes e todos os inscritos, para direcionar melhor e apresentar um pouco melhor o nosso portfólio e identificar como esse portfólio pode efetivamente fazer a diferença para vocês. Um grande abraço e nos vemos no próximo webinar.